Olá, eu sou Lozano Raia, sou ator, roteirista e professor. Sou graduado em Pedagogia e estou cursando pós-graduação em Educação Especial e Inovação Tecnológica. Sou um homem moreno, tenho cabelos grisalhos, uso óculos, estou usando uma blusa vinho e atrás de mim estão os gigantes Manuel Congo e Mariana Crioula. A Prefeitura Municipal de Vassouras e a Secretaria Municipal de Cultura, através do edital Lei Paulo Gustavo, apresentam o podcast Os Gigantes de Manuel Congo e Mariana Crioula. Gravado no Museu Casa da Era em Vassouras, no Rio de Janeiro, o debate será conduzido por Leninha Vilhena, Silvia Sobral Valim e Lozano Raia, com participação especial de Beatriz Vidal, bonequeira, ceramista e arte educadora, e Carla Teixeira, coordenadora pedagógica do museu. Episódio 1. Como nascem os gigantes. Olá, sou Leninha Vilhena, jornalista, arte educadora e produtora cultural. Tenho os cabelos louros, pele clara e olhos castanhos. Estou usando óculos e um vestido longo estampado. Vamos conversar com Beatriz Vidal, bonequeira, arte educadora e ceramista. Eu sou Beatriz Vidal, o pessoal me chama de Tisa. Sou bonequeira, arte educadora, ceramista e pesquisadora da cultura popular aqui na região do Vale do Café e desenvolvi um trabalho durante 20 anos em Vassouras. Eu sou uma mulher de pele clara, eu uso óculos, eu tenho cabelos castanhos já grisalhos e eu estou usando uma blusa estampada. Estamos na frente dos banners que foram desenvolvidos como material pedagógico para compartilhar as experiências que fizemos nos projetos, tanto dos bonecões como do Rodas do Saber. É um prazer estar com você, Leninha. Igualmente, Tisa. Fala pra gente um pouquinho, né, dessa tradição dos bonecos gigantes. Qual é a origem? Então, como muita coisa no Brasil, né, nós temos várias origens, as portuguesas, as dos povos originários e as africanas. Os bonecões vieram de Portugal, vieram da região do Minho, principalmente, que foi uma região que veio muita gente para cá. Veio imigrantes do Minho, que é o norte de Portugal, trouxeram várias tradições. Uma delas foram os bonecões. Aqui em Vassouras, a família do seu Armênio Mendes começou essa tradição. Eles são bonecos gigantes, que hoje no Brasil se adaptaram a uma musicalidade do frevo. Só que em Portugal eles eram acompanhados por uns grupos de bumbos, que são chamados Zé Pereiras. Então os bonecões são bonecões do grupo Zé Pereira. Então por isso eles ganham esse nome no Brasil. E aqui eles participavam do carnaval, né? A gente tem imagens aqui, que depois a gente pode mostrar um pouquinho com mais calma, que tem um grupo de bumbos do seu Armênio Mendes. Então, o resgate veio a partir disso. E qual é a sua memória assim, desses carnavais aqui em Vassouras? Você lembra desses bonecões saindo? Na verdade, esses bonecões, eles pararam de sair na década de 80. Eles, assim, eu não tenho memória deles presentes nos carnavais que eu frequentei em Vassouras. O que aconteceu é que, durante o resgate, um grupo de bloco de carnaval do Zé Pedreira, aqui, pediu que a gente desenvolvesse bonecos que eram os mascotes, a Maria Pedrina e o Zé Pedreira. E aí eles voltaram a participar do carnaval em Vassouras. Ah, entendi. Então, quer dizer, na verdade, esse resgate dos bonecões aqui em Vassouras foi a partir desse carnaval, com a junção com esses blocos. Um pouquinho antes. O resgate dos bonecões, eles estavam adormecidos aqui em Vassouras. Ninguém falava sobre os bonecões quando, de repente, a gente desenvolveu um trabalho com a escola onde eu dava aula, a Escola Arco-Íris. Com uma turma, existia um projeto grande que a escola inteira se envolveu sobre frevo e sobre os bonecos de Olinda, né? Porque a musicalidade, as marchinhas, o frevo são a musicalidade que acompanha os bonecos hoje em dia no Nordeste. E com esse resgate dos bonecos dentro da escola, eles foram expostos na Casa de Cultura numa grande exposição de carnaval, sobre material de carnaval.
Nesta exposição, esse grupo de carnaval, esse bloco, viu os bonecões e procurou, podemos usar os bonecões no nosso bloco? Eu falei, os bonecões das crianças não, mas a gente pode fazer o de vocês. Interessante. E aí comecei a dar oficinas de resgate de bonecões com esse grupo do carnaval. E o que você acha, qual a importância, né, desse resgate dos bonecões, né, para a história do Vale do Café? É assim, toda manifestação ela é uma expressão de um desejo da população, né? Não existe criar uma manifestação de tradição, ela nasce como uma forma de expressão. Então, a partir do momento, por exemplo, que a gente deu essa ferramenta para as crianças na escola, a gente viu nascer uma personagem que falava da sexualidade, que era a Cruz Credo, falava de meninas apaixonadas. A gente viu nascer um personagem que falava também da questão de gênero, era o 2 em 1, era metade homem e metade mulher. Então, assim, essa possibilidade de uma expressão, como a Maria Pedrina e o Zé Pedreira nasceram do desejo de colocar vida naqueles personagens que não eram visibilizados durante o carnaval daquele bloco. E essa visibilidade é a mesma coisa que faz com que eles nasçam numa outra oficina aqui no museu. E como é que é esse processo de criação, assim, como eles são confeccionados? Então, essa técnica que eu usei para devolver, quando eu vim para Vassouras, depois do trabalho que eu desenvolvi no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde envolvia muitas técnicas químicas, né, como fibra de vidro, isopor, poluentes. Quando eu cheguei em Vassouras, eu falei, eu quero usar um material local. E quando surgiu a questão dos bonecões, eu fui procurar qual era a técnica que se usava antes dos isopores e das fibras de vidro. Havia que ter uma técnica. E aí eu descobri que essa técnica chamava técnica de balaio. Nada mais era do que as pessoas pegarem um balaio velho, enfiar um bambu, colocar um bambu, vestir aquele balaio, colocar uma cara e sair para brincar. E como é que você percebe a reação das pessoas quando encontram os bonecões? Então, a mais variada. Desde reações que eu já passei, contar uma anedota assim. No carnaval só vai eu vestida de boneco, porque no começo eu me vestia com os bonecos, a Mariana Crioula, né? Uma boneca fogosa. Eis que estou eu pulando o carnaval e alguns fulhões se engraçaram com a Mariana Crioula. Não resistiram. Esqueceram que era um boneco. Esqueceram que era uma pessoa vestindo um boneco e agarraram, literalmente, fui agarrada por 3 homens, a ponto de eu ter que me desvencilhar do bonecão e dar uma bronca nos rapazes, que eram jovens, e dizer, acorda, aqui é boneco. Né? Tem alguém aqui dentro e sou eu. Então, assim, a reação com o boneco é uma reação que as pessoas esquecem que ele não é, que ele é uma alegoria. Ele se relaciona, as pessoas normalmente se relacionam com os bonecos como se eles fossem o próprio personagem que eles estão ali representando. Costumam seguir, né, os bonecões, né? Acho que assim, ficam tão atraídos. Sim, seguem, querem tirar foto. A gente vê aqui quantas fotos. Se a gente der um Google, né, o famoso Google, a gente vai encontrar dentro da referência do museu milhões de fotos com os bonecões. A gente né? sabe que tem um potencial imenso, né, turístico, né, cultural. E assim, como é que você acha que pode incentivar ainda mais, né, fazer com que esses bonecos, né, passeiem por Vassouras? O que você acha que a gente pode fazer com relação a isso? É uma questão de turismo, de incentivo? Eu acho que assim, as questões de política pública, de salvaguarda do patrimônio imaterial, apesar dos bonecos serem uma coisa materializada, né, eles vêm de um saber fazer que é imaterial e de um imaginário imaterial. Então, as políticas públicas de salvaguarda do patrimônio imaterial local precisam ser muito bem estruturadas, precisam ser muito bem direcionadas para que a gente não perca essas manifestações e não também uma questão, não existe mais bonecão em Vassouras. Era o que eu ouvia. Não existe mais. Existe. A memória está lá e ela pode ser resgatada e pode ser reconstruída. No Projeto Rodas, a gente acabou fazendo isso. Era toda vez trazer as pessoas com suas memórias,
Vamos contar como se fazia e vamos tentar refazer. E refizemos muitas tradições que estavam apagadas, que estavam esquecidas, a partir da memória compartilhada numa roda para todo mundo saber o que o outro sabia. Tisa, como foi o surgimento dos personagens no museu? Então, aí eu estava contando que foi primeiro a escola, depois o carnaval, e aí, por último, a Daniele Alves era a diretora na época do museu, e ela era foi a primeira gestora quando o IBRAM, o Instituto IBRAM, encampou todos os museus. E ela foi a primeira diretora, então, do museu como um órgão oficial do Instituto IBRAM. E aí, a chegada dela, também arte educadora, ela chegou justamente nesse momento em que os bonecões estavam nesse movimento de ressurgimento. E aí ela me convidou, falou: Tisa, você não quer fazer uma oficina dentro do museu para a gente criar personagens locais e personagens voltados para dentro do museu? Claro, né? A gente estava abrindo novos espaços. Então, viemos para dentro do museu. E aí fez todo sentido, porque um dos atrativos, além da casa, além da história de Eufrásia Teixeira de Leite, do Dr. Joaquim, é o túnel do amor, que é feito de um grande bambuzal. Então, o bambu, que é a matéria-prima que dá vida aos bonecões, é extremamente presente no museu. Então, fazia todo sentido a gente vir ao bambuzal, a gente tirar o bambu e a gente construir a partir da matéria-prima local. Que esse é um trabalho que eu vinha trazendo desde São Paulo. Quando eu vim de São Paulo para cá, porque a minha trajetória foi do Rio para São Paulo para cá, para Vassouras, retornando para o lugar de afetividade da minha infância, criada aqui, vindo ao sítio da minha avó, e passando os carnavais aqui, e passando as minhas férias aqui. Então, nessa minha vinda para criar meus filhos aqui, para dar para eles a possibilidade de subir no pé de fruta, para pegar pé, comer jabuticaba no pé, goiaba com bicho, tudo isso que eu queria entregar para os meus filhos como memória da infância, me remetia a: eu preciso entender a cultura local para poder desenvolver meu trabalho de arte educadora. Eu preciso usar os elementos locais, eu preciso usar a matéria-prima local. Então, essa vinda para dentro do museu foi: olha, não é uma coisa aleatória a gente usar balaios de bambu como suporte para as cabeças, para a expressão, né, dos nossos desejos. E aí, viemos para dentro do museu, fizemos uma oficina aberta à população, inclusive com os funcionários, que à época participavam muito dessas oficinas, e foi entregue à população quais seriam os personagens eleitos a serem construídos. Pelo número de pessoas presentes, nós tínhamos 3 grupos, porque dividimos em grupo, teríamos 3 grupos para montar bonecos. E aí foi eleito a Eufrásia, estamos na casa dela. Precisamos homenagear a Eufrásia. Manel Congo e Mariana Crioula. Para o nossa até surpresa, porque eram personagens ainda muito pouco falados naquela época. A gente está falando de 14 anos atrás, não, 13 anos atrás, tá? Eram personagens que ainda não tinham uma visibilidade, a gente não estava ainda nesse movimento, e a população escolheu fazer uma homenagem aos 2. E agora, como surgiu o Rio Pimpão? Então, mas aí, deixa eu só terminar aqui o Manel Congo e Mariana Crioula. Aí fizemos uma oficina, eles foram eleitos, e usando bambu, jornal e cola de farinha de trigo. Outra técnica importantíssima para resgatar a tradição, inclusive de carnaval. O carnaval era todo feito com cola e farinha de trigo. Inclusive no Rio de Janeiro, inclusive quando eu comecei como aderecista no Rio de Janeiro, só se fazia as máscaras, os adereços, todos em jornal e cola de farinha de trigo. Então era uma técnica que vinha me acompanhando há muito tempo. Então os bonecões são uma estrutura de bambu, modelagem de jornal e cola de farinha de trigo, só. Eles estão aqui há 14 anos, sobrevivendo e vivendo com essa técnica. Então, assim, é importantíssimo
também trazer dentro disso a sustentabilidade do material. É um material biodegradável que está presente abundantemente e pode ser a base da nossa expressão. Burrinho. Como é que o burrinho surgiu? Surgiu na escola. Olha como é que a escola transborda para fora, para a coletividade, como a coletividade pode estar presente no dia a dia da escola. Nasceu como boi. Ele nasceu com um estudo com as crianças, as mesmas turmas, de sexta a nono ano, para fazer o boi. Se eu não me engano, o boi foi feito com a turma de quinto ano, 10 anos de idade, usando bambu, a mesma técnica. A cabeça é feita de caixa de ovo, uma solução feita pelas próprias crianças. Como que a gente vai construir a cabeça? Com sucata. Vamos usar aqui sucatas. E eles foram descobrindo como dar a forma da cabeça, que era um boi. O boi teve sua função na escola, fez a sua brincadeira na festa junina e ficou comigo no meu ateliê, na Barre Arte. Eis que surge a lembrança do folclore do burrinho pimpão, que pertenceu a Eufrásia Teixeira Leite e que no folclore local dizia-se que a Eufrásia tinha deixado uma parte da fortuna para alimentar a pão de ló o burrinho. E o burrinho, inclusive, foi tema de carnaval, foi samba enredo de carnaval, né? Então a gente tem o samba enredo de carnaval que foi resgatado depois no Rodas, cantado e gravado no Rodas, lá, no compartilhamento. E aí, a gente, num outro momento, eu transformei. Tem um vídeo que é Museus por Dentro, que retrata o Museu Casa da Era, e que na época da gravação, eu estava fazendo a transformação do boi em burro. E nasce o burrinho pimpão. E aí, depois a gente vai conversar com a Carla, e a Carla vai contar como que esse burrinho consegue enriquecer as narrativas, né? Das visitas aqui, das contações de história. Mas por que burrinho? Aí eu te faço a pergunta, por que burrinho? Por que a Eufrásia tinha um burrinho? Essa é uma curiosidade que eu acho que muitas pessoas vão se perguntar, né? Qual era o meio de transporte da época? Quem transportou o café do Vale do Café, da riqueza do Vale do Café para o Rio de Janeiro? Foram os tropeiros. Aí a gente tem o outro banner ali com o resgate da história dessas tropas de mula, desses personagens que carregaram o café daqui e antes disso o ouro de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Então assim, dizem até que a mula, né, o burro, deveria ser um símbolo da nossa bandeira. Porque sem a integração do território nacional por esses animais que são híbridos e desenvolvidos no Brasil, a gente não teria o território tão grande, tão vasto que a gente tem hoje em dia no Brasil. Interessante. E com relação à sua trajetória como bonequeira, você comentou de São Paulo e do Rio, né? Então, em São Paulo você também trabalhou como bonequeira? Em São Paulo, eu fui para São Paulo para fazer um especial de bonecos chamado Banho de Aventura na TV Cultura de São Paulo, na TV Educativa. Então eu fui lá construir cenário e bonecos para esse especial de bonecos lá. Depois eu fiquei no Sesc, fiz uma outra exposição no Sesc, construindo máscaras a outra face, máscaras do mundo inteiro. Então uma parte das máscaras foi dividida em uma equipe enorme de aderecistas, foram 100 máscaras construídas e eu fiquei com uma pequena parte. E daí continuei, Mestre Molina, que é o restauro do Mestre Molina, foi um grande encontro no ano de 2000, que faz parte do acervo do Sesc São Paulo, que é um geringonceiro, nada mais do que um bonequeiro de autômatos pequenos, de uma mesa temática, que faz aqueles autômatos se mexerem e contarem histórias. E Mestre Molina faleceu em 99 e nós, eu e meu marido, Hélio Mota, assumimos isso. É claro que Hélio Mota está sempre por trás de todos os meus fazeres, né? Não tem energia que não tenha um suporte para ajudar. E aí, o Mestre Molina, a gente passou a resgatar, restaurar o Mestre Molina e cuidar dele. E até hoje a gente
cuida e mantém o Mestre Molina nas exposições que ele vai fazer. E até fora do Brasil também, né? Já fomos, eu fui, acompanhei, o Mestre Molina já tinha ido em vida para fora do Brasil com as obras dele, mas em 2005, no Ano do Brasil na França, eu acompanhei as obras para montar no Pavillon des Arts lá em Paris. E vocês continuam com esse trabalho? Sim, a gente continua acompanhando o Mestre Molina, né? Agora, morando aqui, é sempre um pouco, a gente está um pouco mais distante, né? Mas toda vez que tem exposições em São Paulo, o Sesc chama para a gente fazer a manutenção, e inclusive ele teve em exposição no Museu do Pontal, porque agora ele participou de uma exposição do Museu do Pontal dentro do Sesc lá em São Paulo, se eu não me engano foi Sesc Santo André, e aí dessa visita, dessa participação junto com a exposição do Museu do Pontal, o Museu do Pontal convidou que algumas obras do Molina fossem ser expostas e ficassem lá num período prolongado em exposição junto com toda a coleção de arte popular, que tem outros girigonceiros. Tem o de Belmiro Braga aqui, agora vai ser muito rápido para eu lembrar os nomes, mas quando a Dalto está lá, que tem uma grande escola de samba, então assim, os girigonceiros se reuniram lá no Museu do Pontal, que é um museu maravilhoso para quem mexe com cultura popular, não tem como não se apaixonar. Então, assim, acompanhando a sua trajetória, a gente sabe da importância do projeto Rodas do Saber. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, contasse um pouquinho como é esse projeto, como surgiu, né? Que tem uma parceria com o museu. Também tem uma parceria. Né? Então, o Rodas do Saber nasceu de um desejo, de uma provocação, na verdade, do Ministério da Agricultura, que veio para o Vale do Café com uma provocação de reintroduzir o café no Vale do Café em modos sustentáveis. Hoje temos cafés começando a ser produzidos. Isso a gente está falando de 2012, né? Então 10 anos atrás houve essa primeira provocação com uma série de palestras, e uma das questões era que todo o café que saísse do Vale seria agregaria valor a ele a história local. Então, se é do Vale do Café, quem é o Vale do Café? O que é essa história local? Qual é a identidade local? E aí, como eu já estava nessa provocação de procurar tudo, de querer saber tudo, acabei eu me envolvendo muito com isso e ficando como uma mobilizadora local, né? E aí, começamos a fazer encontros para saber o que eram as manifestações, o que cada pessoa considerava identidade local. E aí, para saber, vamos fazer uma roda, porque a ideia era não haver centralidade, era haver horizontalidade, haver compartilhamento, porque no centro da roda estaria a identidade que convergiria, o que é comum a todos, o que a gente pode dizer que me liga a você enquanto pessoas nascidas, criadas, identificadas com o Vale do Café. E aí nasceu foi criando, as rodas foram ganhando o nome de Rodas do Saber. E aí, para saber fazer, a gente precisa fazer. Então, existiram as oficinas do saber fazer, de compartilhamento, trançado de taboa, trançado de taquara, as plantas medicinais, enfim. Foram vários temas, né? Que vários as construções, pau a pique, adobe, né? A gente foi fazendo, quem sabia fazer, ensinava, quem lembrava, contava como é que lembrava para ajudar quem estava fazendo a ampliar, e a gente foi construindo assim. Então foram 58 rodas, foram 6 anos de mensais, todo último sábado do mês, compartilhando em rodas as nossas histórias. Cada roda tinha um tema, né? Então o tropeiro foi o primeiro. Qual a gente vai ser o primeiro tema que a gente vai colocar? Vamos colocar os tropeiros. E aí dos tropeiros vieram as comidas dos tropeiros, o que os transportavam, as fazendas, os negros, os escravizados, a questão dos povos originários. E a gente foi puxando quais as comidas que a gente comia que tinham origem a mandioca, origem nos povos originários, né? As nossas raízes mais profundas do nosso saber fazer e da nossa cultura, enraizadas no território a partir da cultura dos povos originários, que à época se dizia que estavam extintos, se usava essa nomenclatura, essa forma de se relacionar com os índios extintos. E a gente já mudou, graças a Deus, muito
isso, né? E na roda a gente foi vendo Marcelo Santalemos, que é uma pessoa incrível, estuda os índios puris, que são os naturais daqui, e a cultura deles, e nos dizia, o livro dele chama E o Índio Virou Pó de Café? Né? E mostrou como que culturalmente se extingue, né? Se invisibiliza, né? uma determinada população, que é pelo silêncio, é pela invisibilidade, né? Aí a gente volta para os bonecões dizendo, tá vendo? Visibilizar os invisibilizados é extremamente necessário e uma forma de resistência. Dar voz, né? Novamente, para que eles precisem, né, entender, né, as nossas raízes. E vocês fazem também várias expedições, né? Sim, as expedições. Também eram muito interessantes, né? Por quê? Né? No que ali, ó, aqui atrás de você, a gente tem aqui o caminho novo para Minas e o caminho antigo. Esse lugar vazio que está aqui era o Vale do Café antes do café chegar aqui. Era um lugar que não tinha ocupação, que os povos puris e coroados moravam aqui, estavam no seu ambiente, na floresta Mata Atlântica, né? E o território foi sendo cortado por diversos caminhos. Os estudiosos, Saint-Hilaire, Stanley Stein, estiveram no território. O Stanley Stein, acho que ele é depois, mas enfim, não vou citar nomes para não me atrapalhar. Vários expedicionários que eram comuns no século XIX, né? Lembrando que no século XIX a antropologia estava começando, né? O estudo das botânicas exóticas dos trópicos. Então vinham aquelas expedições multidisciplinares para conhecer e registrar as riquezas locais. E essas vindas eram chamadas de expedições. Então a gente quis reviver as expedições do século XIX para ter um olhar ampliado sobre o território. O que nós tínhamos ainda no nosso território que era registro daquela época. E aí a gente, atravessando o território, passou num determinado momento do inverno, onde os mulungus vermelhos estavam todos floridos. É outra coisa. Você está andando num trajeto que você disse que esse trajeto foi construído pelos índios nos nossos territórios. Sobre a trilha dos índios vieram os tropeiros em fila indiana com as tropas de mula. As tropas de mula foram alargando esses caminhos. Quando nós começamos a passar com carroças, ela teve que ser alargada mais e a gente estava sobre uma pista de asfalto com carro, ônibus, pelo mesmo lugar. Então, assim, é resgatada a profundeza, as várias camadas da história, né? É uma arqueologia social, é uma arqueologia da história e da cultura local a partir disso. Então, assim, essas expedições que a gente se propôs revelaram uma visualização e uma experiência do território que ampliava as nossas memórias e tudo que a gente ia colocando como nossa identidade nas rodas. E atualmente, assim, com o Rodas do Saber, o projeto ainda funciona em Vassouras? Ainda está acontecendo por aqui? Não, o Rodas do Saber, ele teve sua interrupção com a pandemia. Em 2019, a última roda foram as mulheres Marianas, Benditas e Eufrásias. A gente falou das mulheres que influenciaram a história da região. E aí ele teve uma parada, porque eu tive um processo de muito trabalho em 2019 e eu não consegui dar conta. Entramos na pandemia. A pandemia parou tudo e mudou a minha vida. Durante a pandemia, eu fui fazer um mestrado, comecei a frequentar mestrados, aulas avulsas, e de repente apareceu a oportunidade de eu ir para um mestrado no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e estudar o ativo de propriedade intelectual ligado às tradições, aos conhecimentos tradicionais. Então hoje eu estou lá levando o Rodas. Meu mestrado tem o Rodas como eixo norteador
da pesquisa e estou estruturando esse conhecimento tradicional aí, tentando entregar isso de uma forma acadêmica. E você teve em Portugal também com rodas, né? O projeto do Rodas. O Rodas né? Foi um seminário, uma oportunidade com uma companheira pesquisadora, Adriana Souza. A gente apresentou um artigo, né, submeteu um artigo a um seminário de arte e educação na Escola de Artes, Superior de Artes de Viana do Castelo, que vem a ser o lugar mais conhecido de Portugal a respeito dos bonecões, que é na procissão de Nossa Senhora da Agonia em agosto. Sim. Em agosto eles saem. Inclusive tem um livro, enfim, ganhei um monte de coisa, foi muito legal. Eu fui visitar eles lá num grande galpão que a cidade mantém para fazer essa manutenção da cultura local, é muito legal, se chama Viana Festas. Então lá são produzidas diversas coisas da cultura local e os bonecões ficam lá, eu fui visitá-los, conheci os cuidadores dele lá e tive a oportunidade de apresentar então no seminário essa história de resgate, né? E inclusive existe um link com essa questão da sustentabilidade, como olhando para a nossa paisagem, vendo o bambu como matéria-prima, a gente pode chegar ao resgate cultural. Então, esse diálogo com o território a partir da matéria-prima ofertada e o que o ser humano imprimiu como ente criador, né? Como um ser que enxerga além da materialidade pura, imprime símbolos, imprime significados nas materialidades, né? Como que o território pode nos devolver essas culturas que estão adormecidas, que estão na memória e que precisam tomar a rua de novo. E esses bonecões em Portugal, eles são confeccionados com bambu também? Não, hoje em dia não. Tem, né? Não, hoje em dia e eles têm uma proposta mineira, né? Oi? Essa técnica de bambu é mineira, né? É mineira. Até hoje em Minas Gerais a gente é boneca de balaio, né? Então, até hoje, lá é mas lá era de bambu. Aí eu ia falar que eu tenho uma foto antiga que o professor Francisco, que me recebeu lá, que é um arte educador, que também faz os cabeçudos, que acompanha os gigantones, lá eles chamam de gigantones, e os cabeçudos são aquelas cabeças grandes que se coloca aqui, tem uma foto aqui das cabeças que tinha aqui em Vassouras também, a gente não chegou a fazer os cabeçudos, né? E aí era uma mulher, era uma senhora que era cuidadora dos bonecões lá, que ela que fazia os bonecões, ela que levava os bonecões para a rua, e tem uma foto ícone dela com uma vara grande assim, comandando, porque as crianças entravam com os cabeções, porque eram menores, e homens entravam dentro dos bonecões, que lá tem uma proporção muito maior, muito mais próxima de Olinda, né? Muito grandes. Eu precisava de força para carregar eles, e eram feitos de bambu. Depois, com a modernização, achando que o isopor era uma matéria-prima mais interessante, colocou-se o isopor. Mas o que eles comentavam lá é que eles não têm o sabor que ela tinha. Mas houve um hiato, quando essa senhora deixou de cuidar, ficou meio adormecido, e aí no processo da política pública, que a gente já conversado da importância da política pública, isso foi resgatado nesse departamento específico, que é o Viana Festas, mas não tendo mais a senhora com a tradição, ela foi resgatada a partir do isopor, que era o que se usava lá, que estava se usando. Mas a fala eles eram bem mais diferenciados quando ela fazia. Agora eles têm um certo padrão, porque o isopor às vezes deixa a gente assim mesmo. E tem até a questão também do meio ambiente, né? Que eu vou pensar nisso. Assim, eu particularmente, e como eu tenho assim, uma ligação profunda com a agroecologia, com o resgate do saber fazer, da nossa volta realmente a ser mais integrado na natureza, eu tenho essa, vamos chamar de militância interna comigo, de arte educadora, de mostrar o potencial de materiais simples, que o que cria somos nós.
O material é o bambu, é a cola de farinha de trigo, é o jornal. São técnicas que depois a gente joga. Os indígenas têm aquela coisa, né, que a gente tem que aprender. Eu quero brincar, eu faço brinquedo. Da peteca, né? Da peteca. Eu quero resgate lá na roda. Peteca é super presente no território. Todos os idosos sabiam fazer peteca de palha de milho, de imbira de bananeira. E peteca vamos brincar? Ah, vamos. A gente pega a palha, a gente faz a peteca, brinca e joga, né? Sem agredir o meio ambiente. Sem agredir o meio ambiente. Existe uma conta que conta do Territórios do Brincar. Agora fugiu também, Meirelles, eu sei que o sobrenome é Meirelles. Ela conta que ela estava numa aldeia indígena, né? E que ela viu os meninos confeccionando um peão, que também é feito com fruta, um palitinho, não sei o quê, mas que tinha uma técnica diferenciada, que tinha que amolar bem o palitinho para fazer a ponta do outro lado. E ela viu o trabalho que deu e viu os meninos brincando, e aí ela se dispersaram. De repente, quando ela olha, o peão ficou para trás. Aí ela pegou o peão, levou para o menino, né, que estava ali à frente da brincadeira, fazendo o peão. Falou: fulano, você deixou o peão tá lá jogado. O que eu quero com o peão? Já acabei de brincar. Interessante, né? Então, assim, são coisas que a gente vai podendo dialogar com o material e resgatar e entender a nossa trajetória para realmente saber que nós não fomos sempre assim. Nós não somos o que a modernidade nos mostra, constituintes. Nós temos uma trajetória imensa, né? Tanto no território quanto como seres humanos no planeta. E você fez também uma oficina para jornalistas internacionais lá na peteca, lá nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, né? Porque a peteca é uma brincadeira indígena, né? Que ganhou um ar exótico e foi levada para a corte de Portugal, e lá ganhou uma modalidade, foi moda na Europa na época do dito descobrimento, enfim. Nesse intercâmbio, vamos olhar de um olhar mais positivo, nesse intercâmbio cultural, a peteca foi parar lá na Europa e no desenvolvimento virou badminton, que é aquela raquete que usa uma peteca menorzinha de plástico e que se joga, e virou modalidade olímpica na Olimpíada do Rio de Janeiro pela primeira vez. E aí a gente, numa coletiva com os jornalistas, também dentro de uma questão de divulgar o Vale do Café, para os jornalistas virem depois numa coletiva aqui no território, eu fui como representante para ensinar eles a fazerem peteca. Foi ótimo. Tinha um japonês lá sensacional que saiu jogando peteca maravilhosamente. Fiz gimbira, a gente fez gimbira de bananeira, então a palha, um modo tradicional, para que eles pudessem fazer essa relação da entrada do badminton na Olimpíada, da origem do badminton, e poder relacionar o Vale do Café também. Não é o território exclusivo da peteca, mas aqui é nossa tradição. Obrigada, Tisa. Encerramos assim o primeiro episódio do podcast Mariana Crioula, gigante, né? Mariana Crioula e Manuel Congo. Tá ótimo. Obrigada, Leninha. Foi ótimo.